A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo. Tudo bom? Vamos lá, dar sequência à segunda parte aí da história do cristianismo primitivo. Então vamos lá. O verdadeiro cristianismo, como a gente chama raiz, né? Vamos ver aqui. Peraí. Vai ficar muito em cima. Reflete aqui. Peraí. Vamos lá. Que vai pegar. Deixa eu ver se vai ficar muito próximo. Tá bom, né? Fazer o quê? Vamos lá. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. Isso está em Mateus capítulo 6. O sagrado foi sequestrado. A espiritualidade virou cartilha. A fé virou protocolo. Mas a boa notícia é que a verdade ainda pode ser redescoberta. Ela está lá, nas palavras simples de Jesus, no amor que ele pregava, na liberdade que ele oferecia, no convite que ele fazia para que cada pessoa fosse templo vivo, morada do Espírito, agente do reino. Isso não está escondido. Templo Está escrito, somos nós. mas é preciso desaprender para enxergar. É preciso ter coragem para questionar o que foi ensinado desde a infância. E, acima de tudo, é preciso sede de verdade, aquela que liberta, não a que escraviza. Na próxima e última parte desta série, vamos desvendar o impacto dessa doutrinação religiosa nos tempos modernos, como isso molda ainda hoje nossa forma de pensar, sentir e viver. Vamos ver por que tantas pessoas estão abandonando as religiões, mas não estão abandonando Jesus, e como esse movimento pode ser o renascimento do cristianismo em sua essência mais pura. Até aqui, nós revisitamos as raízes do cristianismo, os primeiros séculos da fé em sua forma mais autêntica e comunitária, e mostramos como, ao longo do tempo, esse movimento espiritual foi lentamente absorvido por estruturas de poder, transformado em religião oficial e instrumentalizado para controle e dominação. Agora é hora de olharmos para o presente, porque esta não é apenas uma história antiga. É uma realidade que ainda molda o modo como bilhões de pessoas vivem, pensam e se relacionam com Deus. Muitas pessoas hoje sentem um vazio espiritual profundo, mesmo estando dentro de igrejas, frequentando cultos, cumprindo rituais. Elas obedecem às normas, decoram os versículos, cantam os hinos, mas dentro delas algo falta, um incômodo, uma pergunta não respondida, uma sensação de que Deus está distante, e esse sentimento não é casual. Ele é consequência direta da substituição da experiência real com o Cristo vivo por um sistema religioso que oferece fórmulas prontas, mas nega o acesso ao sagrado mais íntimo. A maioria de nós cresceu ouvindo que devemos seguir a Deus através da instituição, que precisamos de mediadores, pastores, padres, bispos, para entender a Bíblia. Alguns que estão abrindo os olhos já, mas ainda tem muita gente enganada. Desde pequenos, nos ensinaram que Deus está em um prédio, em um altar, em uma figura revestida de autoridade. Mas Jesus nunca disse isso. Ao contrário, ele dizia: o reino de Deus está dentro de vós. Está em Lucas capítulo 17. O que Jesus propunha era uma espiritualidade direta, pessoal, viva. Um caminho de transformação interior que não dependia de templos, dogmas ou hierarquias. Ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém dizia, vai ao Pai a religião se não é o for por caminho. mim. Não Não. dizia, o templo Religião. é a vida. Ele chamava as pessoas para uma jornada de consciência, de amor incondicional, de perdão radical, mas isso foi abandonado. Em vez de um relacionamento com o divino, ensinaram-nos regras. Em vez de comunhão, impuseram códigos. Em vez de liberdade, cultivaram medo. O medo de errar. O medo de ser excluído. Quando a gente fala que... E assim, milhões viveram... A gente, quando está em Cristo, não tem medo do inferno. Nem da morte a gente tem medo. Porque a morte é uma coisa que vai vir. A não ser que Yeshua volte antes, como ele prometeu. Para alguns ele vai voltar e alguns não vão morrer fisicamente, né? Como diz a palavra. Mas alguns vão morrer, de nós vamos morrer. Passar pela morte e ser ressuscitado. Como a palavra diz, está lá na palavra. E quando a gente critica as instituições religiosas, a gente frisa muito nos falsos profetas do catolicismo e do protestantismo, né? Porque é elas que são mais usadas. Mas todas as religiões não vêm de Deus, não tem nada a ver com o evangelho, né? É um evangelho distorcido, seja ela espírita, seja candomblé, seja filosofias orientais, toda islamismo, qualquer religião, nenhuma vem do Criador. O Criador não está em religião nenhuma, meus irmãos. O templo de Deus sois vós, né, que crê na obra de Cristo na cruz. A igreja somos nós. Não existe na Bíblia igreja sendo instituição, templo de pedra, ou igreja sendo religião. Não existe isso. Biblicamente falando, não existe. Entendeu? Isso aí quem inventou foram os homens para enganar, manipular as pessoas. E é difícil você tirar da cabeça de alguns, né? Porque se eles não abrirem os olhos logo, são as ovelhas falsas, que não tem como. Elas já foram cauterizadas, a mente dela já passaram cimento e fogo quente na consciência das pessoas, endurece o coração para as verdades, igual no Antigo Testamento. Entendeu? E aí não tem como. A gente vai continuar fazendo trabalho para abrir os olhos das pessoas aqui. Mas se elas não quiserem abrir os olhos, não tem como forçar. Não adianta, né? Aí tem uns que não vão continuar indo, lá nos templos religiosos, porque acredita, né? Os pastores de lá falam que nós é que somos os mandados pelo diabo e que se a pessoa seguir a gente, ela vai pro inferno. Fica botando medo nela, né? Para ela acreditar neles e não acreditar nos verdadeiros cristãos que abrem os olhos dos outros irmãos, né? Para eles não serem enganados. Então, os pastores manipulam a mente da pessoa e falam: aí, ó, sou tudo. Não acredite neles. Ó, como ele se veste. Ele não usa roupas para cobrir, para mostrar sua santidade, que é a aparência da piedade, né? Que a Bíblia fala: aparência de santidade. Bonitos por fora, como o Senhor Yeshua falou, para os religiosos fariseus, e podre por dentro. Então, por dentro o Senhor vê, né? Então vê as intenções, vê o fruto, né? Então é isso. Aí fala que nós, ó, cuidado, irmãos, não vá acreditar nesses daí, são filhos do diabo. Irmãos, os filhos do diabo verdadeiros são eles lá, né? Que engano. Vocês vão pro inferno se vocês saírem daqui. Deus vai mandar juízo, vai pesar a mão contra vocês e vai mandar muita gente para condenação e bota medo. E as pessoas acreditam, porque ela não tem conhecimento bíblico, que eles distorcem, ela lê um pouquinho da Bíblia lá, habla num livro tal, aí eles tiram de contexto, as pessoas não são ensinadas a interpretar contexto, não são ensinadas na religião, né? Hoje na religião não se fala nem de final dos tempos mais, de apocalipse mais, não confronta o pecado, não fala que não é para você condenar a pessoa, não, é para você confrontar o pecado no sentido de apontar que a pessoa está errada, não é como julgando a pessoa, entendeu? Para mostrar, Cristo veio para nós pecadores, para dar a vida por nós, mas não para continuar no pecado, para a gente ir e não peques mais. Não quer dizer que você nunca vai pecar mais, mas que você não vai viver no mundo de pecado, de iniquidade, de coisas erradas, que é contrário à palavra. Você vai fazer o máximo para lutar em oração, na leitura da Bíblia, para aprender tudo que está na Bíblia e fazer o máximo para colocar o máximo de coisa que você conseguir pedindo ajuda do Criador para colocar em prática, para mortificar seus desejos carnais para fazer a vontade do Espírito.
de Deus, entendeu? É isso. Tentando agradar um Deus que nunca pareciam alcançar. Um Deus distante, exigente, tá mais perto que você ao cumprimento pensa. de mandamentos e Se obrigações religiosas. você crê na obra de Cristo, ele vai Esse habitar em modelo você. criou não apenas crentes inseguros, mas também líderes controladores. Não quer dizer que você tem a verdadeira fé, que você não vai passar por tribulações, por aflições, você não vai ficar doente, que você não vai passar por lutas. Não tem nada a ver com isso, irmãos. A vida eterna e o caminho de Deus ele não isenta a fé verdadeira, não te isenta de lutas, de passar por aflições, de passar. É por isso mesmo que você vai passar, para provar que você tem a fé verdadeira. Se você tem Deus, se você tem a verdadeira fé, você vence todas essas coisas, porque em Cristo somos mais que vencedores. Mesmo que os outros falam que você é perdedor, mesmo que com os olhos naturais você não enxergue coisas boas na sua vida, mas com o olho da fé você enxerga. Mas é difícil para alguns entenderem isso, né? Vamos lá. A alma dos outros, que exige submissão, que impõe interpretações, que lucra com a fé. Jesus enfrentou esse tipo de liderança em sua época, chamou-os de sepulcros caiados, disse que eram guias cegos, que fechavam o reino dos céus diante das pessoas. Isso está em Mateus capítulo 20. Eu fiz o vídeo aí, ó, já postei. Jesus falando essas palavras, né? O ator, né, representando Cristo. Hoje, alguém viu? A fariseus 8 visualizações, né? Aí, ó, aí tá provando que ninguém quer saber da verdade. Ninguém quer saber da verdade. Quer se iludir e quer continuar na ilusão, porque a ilusão consola, conforta, dá né? A verdade às vezes vai ter a parte de consolo também, a parte de ânimo, a parte de força, fortalecimento, mas vai ter a repreensão, vai ser o confronto. E nessa parte ninguém quer. Não quero. Isso daí não é o Deus que eu creio é só amor, ele não chama atenção, ele não chama responsabilidade, ele não repreende, ele não vai julgar ninguém, ele não é justo, ele é justo assim, mas né, é um Deus estranho aí que se prega aí, né? Deus é o equilíbrio, não é um Deus que a religião prega de aquele Deus severo que vai te condenar por qualquer coisa. Olha lá, pecou, vai pro inferno. Não é assim. Mas também não é um Deus pegar aquela graça que Deus nos dá e transformar a graça de Deus em libertinagem. Tudo pode. Pode pecar à vontade que você vai pro céu. Não é 8 e nem 80. Ou a pessoa vai pro extremo de libertinagem total, transformando a graça em libertinagem, ou ela vai pro extremo da lei, da religião, que qualquer coisa erro que você faz, pecou, não é filho de Deus, vai pro inferno, entendeu? A pessoa, ou ela vai pro extremo ou vai pro outro, ela não tem aquilo que Yeshua fala que é o equilíbrio, ela não sabe buscar o equilíbrio nas coisas de Deus. Alguns, né? Que alguns sabem, eu tô falando de alguns, né? Há templos que exploram, há púlpitos que manipulam, há discursos que prometem prosperidade em troca de dízimos, bênçãos em troca de fidelidade cega, milagres em troca de obediência a regras humanas. Enquanto isso, o povo sofre, busca a Deus com sede genuína, mas encontra apenas fachadas. Mas há um movimento silencioso acontecendo, uma revolução que não sai nos noticiários, mas que cresce a cada dia. Pessoas estão deixando as religiões sem deixar a fé. Estão abandonando os templos, mas não estão abandonando Jesus. Pelo contrário, estão reencontrando Cristo fora das paredes. Estão descobrindo que Ele caminha pelas ruas, que Ele está no próximo, que Ele vive na interioridade de cada ser humano. Essas pessoas estão cansadas de repetições vazias. Mas ela habita no interior de cada ser humano e quem crê na obra de Cristo, tá? Não é em todo ser humano que está o espírito de acho, não. Que as pessoas não detalham as coisas. Aí leva a pessoa ao engano. Até ele que faz esses vídeos pregando essas verdades aí, a gente tem que aprender a detalhar as coisas, porque nem todos entendem se você não detalhar. Ainda mais as coisas espirituais que para muitos são complexas. Para aquele que é o homem espiritual, não é difícil, né? Porque o próprio Yeshua, o Espírito Santo, te alerta. Mas para aquele que ainda não tem o Espírito Santo, para ele compreender, é complexo.
Então, para você fazer o Espírito de Deus ir morar nele, você tem que detalhar as coisas. Você não pode, porque aí você só prega a parte boa e não prega a parte que também é a outra parte. Tem que pregar as duas partes. Entendeu? Porque senão a pessoa fica também... É aquilo que eu falei dos extremos. Ou acha que a graça de Deus é libertinagem, ou acha que tem que ser rígido demais e você errar, uma falha que você cometer, você já está condenado e que você tem que ser julgado e, ó, irmão, você vai pro inferno, entendeu? Não é assim. Tem que detalhar as coisas. Cansadas de servir a sistemas que não refletem o amor, a compaixão, a humildade do Nazareno, estão buscando o Cristo antes da religião, estão abrindo os evangelhos com novos olhos. Estão percebendo que a fé verdadeira não precisa de paletó, nem de dogma, nem de uma casta de intermediários. A fé verdadeira precisa de verdade, de honestidade, de sede. Essa volta às origens é o que pode renovar o cristianismo em sua essência mais pura. Não se trata de criar mais uma igreja, nem de rejeitar tudo que existe. A igreja já foi fundada 2000 anos, que é o corpo de Cristo. É cada cristão que crê na obra de Cristo na cruz. Redescobrir o evangelho, a obra do Filho de Deus, do Criador, para os pobres, libertação para os oprimidos, vista para os cegos, liberdade para os presos, como está em Lucas capítulo 4. Talvez você, ouvindo tudo isso, esteja pensando: mas o que eu faço com tudo que aprendi até hoje? Desaprenda. A resposta não é fácil, aprender de novo. Mas é libertadora. Desaprenda para aprender de novo. Questione sem medo. Leia os evangelhos por si mesmo. Volte ao início. Volte ao caminho. Você não precisa de uma religião para seguir Jesus. Você precisa de disposição para escutar sua voz. A verdade é que ele nunca quis nos colocar dentro de um sistema. Ele nunca exigiu que estivéssemos certos em sair tudo. para fora. Ele queria que estivéssemos vivos, sensíveis, saia para fora amorosos, do sistema, me siga, presentes. fora do arraial, siga após mim, pegue a sua cruz, uma doutrina ou um negue-se a si mesmo e me siga. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não há nada mais revolucionário do que isso. E é essa revolução que continua viva, apesar de tudo, apesar das cruzadas, das inquisições, o evangelho das tem catedrais que ter, douradas, tem que ter provação, irmão, tem que ter cruz. Evangelho sem cruz, sem o sacrifício de Cristo por nós e a gente ser herdeiro tanto das bênçãos espirituais e terrenas de Cristo, de Deus, mas herdeiro também do sofrimento de Cristo. Paulo fala isso, né? Nós somos herdeiros de tudo que Cristo tem e teve, né? Até do sofrimento, das lutas, das aflições de Cristo, entendeu? Não é só a parte boa não, irmãos. Vamos lá. De mármore. A revolução do amor continua. Ela pulsa em cada ser humano que ousa olhar além da e reencontrar o Cristo. Ele está te chamando, como chamou os primeiros. Não para uma nova denominação, mas para um novo nascimento, um novo modo de ser, um novo começo. Se essa mensagem ressoou em seu coração, te convido a continuar essa jornada conosco. Este é apenas o começo. Inscreva-se agora no canal Iluminadamente. Aqui vamos seguir revelando as verdades ocultas, confrontando os sistemas, reacendendo a fé com consciência. Amém. Dessa vez eu consegui gravar, porque derrubaram, toda vez que eu tentava gravar esse vídeo, derrubavam. Dessa vez deu tudo certo em nome de Yeshua, né? Para a glória de Deus Pai. Então vamos lá, muito obrigado a vocês aí, né? Que Deus ilumine todos vocês, abençoe a vida de vocês aí, né? Espero que tenha servido, tenha sido útil para abrir os olhos de mais pessoas. Sei que diminuiu bastante o número de visualização do meu canal, mas diminuiu porque às vezes eu falo verdades que incomoda. Como a pessoa, ela ainda, algumas pessoas estão enraizadas em instituições, eu não estou falando só de religião, mas de governos, né? Defende partidos e isso, aquilo, tudo que você fala contra partidos, contra governos, contra a religião, as pessoas se doem,
né? Porque ela segue isso, acredita nessas coisas aí, né? E eu não vou deixar de falar para agradar o vídeo de ninguém, irmãos. Mesmo que eu perca seguidor, já falei. Se não quer ver o meu canal, não veja. Eu fico grato quem segue o meu canal, quem vê o meu canal. Já falei, já agradeci vários vídeos, já fiz vários vídeos de agradecimento sincero da minha parte, porque segue o canal. Mas não é porque segue não que eu vou falar o que agrada os ouvidos. Eu vou falar o que Deus manda eu falar para salvação das almas, para tirar os enganos. Agora, quem quer ser enganado, continua sendo enganado, e não gosta do que eu falo nos vídeos, porque eu ataco o sistema político e religioso fraudulento, e as mídias fraudulentas, e as coisas que é contrária à palavra de Deus, e as pessoas por ela fazer essas coisas, ela ficou nervosa, ficou com raiva, aí para de me seguir. Pode parar, fica à vontade. Sai um, vem outros. E eu não tô atrás de quantidade. O meu canal, eu duvido muito que vai chegar a muitos seguidores. Se chegar, amém. Mas eu duvido. Vai sempre ter uma quantidade rasa comparada com o de muitos que tem canal no YouTube. Eu não tô me preocupando com isso, não. É pessoas que saem de spread do engano. Pessoas que entrega a vida para Yahshua verdadeiramente, ou que deixa de ser enganado, já tem festa no céu. Então, o Yahweh tá vendo o meu trabalho, tá vendo o que eu tô fazendo, vem tudo dele, não sou eu, né? Eu faço guiado pelo Espírito dele, não vem de mim, né? Tudo vem dele, tudo volta para ele. Eu não sou nada sem Cristo, eu não sou nada sem Yeshua, não sou nada sem Yahweh. Tudo que eu sei e faço e tenho vem dele. Toda honra e glória para o nome dele. Não é para mim, não é para minha glória. Eu sou falho, se sem ele eu me perco, entendeu? Então é isso aí, tá bom? Compartilha o vídeo, se gostou, deixa o like. Se alguém quiser continuar me seguindo, me siga. Se inscreva quem não é inscrito. Bem-vindo a novos inscritos. E deixa o like aí, batalha o sininho de todos para receber as notificações. Muito obrigado por quem segue o canal. E a intenção do meu vídeo nunca é ofender ninguém. Se a pessoa se ofende porque quer. Se ofende porque defende coisas que Deus não manda defender. Deus manda você obedecer o que está na palavra. Eu também, né? A gente luta, lógico, contra a nossa carne, porque nós somos falhos. Podemos falhar, sim. Mas pelo menos você reconhece que precisa de acho para moldar o nosso caráter, para nos guiar para o caminho certo e para mortificar nossos pecados que estão na nossa carne. A gente se reconhece pecador, por isso que temos necessidade do Salvador. Entendeu? E ele é o único Salvador suficiente para mim. Não tem outro, não sou eu mesmo que vou colaborar com a minha salvação. Meu papel é só crer na obra que ele fez por mim. Não tem outro Salvador, não tem religião, não tem nada. É o único e suficiente Salvador para mim é Yeshua, mais nada nem ninguém. Entendeu? Então, é esse o entendimento que eu vim trazer aqui, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe, amo todos vocês de coração. Quem quer acreditar nas minhas sinceras condolências, acredito. Quem quer achar que eu sou fraudulento, falso, acho também. Cada um tá livre. Cada um tem a sua mente para pensar o que quiser, né? Eu não tô aqui para impor nada a ninguém, mas eu vou continuar na minha jornada, na minha missão, naquilo que Deus me chamou para fazer, para agradar o Criador e para levar as verdades bíblicas e para salvar almas. Não sou eu que salvo, mas eu direciono para quem salva, que é Yeshua, Cristo, o único suficiente Salvador das almas. Para quem quer, não é nada imposto aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, amo todos vocês em Yeshua, fui!